principalmente na hora que você for pensar em descarte de resíduos, né? Então, só lembrando aí a importância relativa dos materiais ao longo do tempo, cada material aqui, a gente está vendo aqui em cima, antes de Cristo e depois de Cristo, à medida que você for trabalhando nos materiais, utilizando eles ao longo do tempo, ocorreram algumas evoluções bastante interessantes. Então, se nós falarmos aqui próximo do ano 0, que é o ano de nascimento de Cristo, nós estamos aqui falando de uma forma bastante clara em relação ao desenvolvimento da civilização. Então, estamos aqui, idade do ouro, do o bronze, o ferro, a utilização de materiais poliméricos, principalmente em adesivos, a parte de moradias, instrumentos, utensílios domésticos seriam cerâmicas, e depois vem a evolução pós-Cristo, onde você teve utilização de, aqui, o desenvolvimento do sistema de fabricação de aços, desenvolvimento dos fornos Bessemer para processamento, o aparecimento da baquelite, que é sintético, nylon, outros polímeros. Então, selecionar materiais não é nada de trivial, mas não significa que você não possa fazer de conforme a sua necessidade. E, para tanto, a gente tem que observar a seguinte situação, que sempre a gente, quando falar de engenharia em materiais, nós temos que pensar como processar, ou seja, isso aqui a gente falou na primeira aula, ou seja, a gente vai fechar esse assunto com assuntos já abordados anteriormente. Como vou fabricar, que condições, quantos processos, a estrutura, quais são os meus átomos, as minhas ligas formadas aqui, as propriedades que serão respostas ao estímulo. Se eu quero excelentes propriedades mecânicas, não tem exigências a propriedades ópticas, elétricas, que ela não tenha propriedade magnética, que ele suporte altas temperaturas e não se degrade tão rapidamente. E o desempenho é fazer o produto com o material selecionado e colocar em serviço. E verificar se esse desempenho esperado e o custo dele. Porque não adianta fazer um material que nos atenda em termos de processamento e propriedades, mas o seu custo torna-se inviável. Esse é o grande problema de você fazer seleção, de você trabalhar com seleção de materiais. O custo. Mas mesmo assim, se o custo estiver viável, processamento viável, são viáveis em termos de propriedades e processamento, pode ocorrer um problema bastante sério, a questão social, que a gente fala, quando a gente fala em questão social, nós estamos incluindo o meio ambiente, o resíduo do processo de fabricação gerado aí, ou você não ter que reaproveitar os seus rejeitos de produção, e esses são colocados no meio ambiente, trazendo danos muito significativos, ou seja, a gente está falando de materiais que não possuem processos de reciclagem, que não possuem reaproveitamento. Isso se torna muito complicado. E a ideia é, quando você vai fazer, você tem que olhar nessa intenção. Custo, desempenho, meio ambiente. Que seria uma espécie de um tripé que a gente pode considerar nesse sentido aí. Bem, quando a gente fala em seleção, o material ideal para nós seria aquele que você vai fornecer de forma infinita e você tem a fonte de matéria-prima para a próxima produção, ou seja, onde eu vou ter o meu material de uso, ele nunca vai se esgotar e é facilmente transportado, porque custos, quando a gente fala isso de uma forma bem mais técnica, a gente está dizendo que os custos de matéria-prima para você trazer, principalmente frete, normalmente nós aqui no Brasil usamos caminhões em grande escala e depois trens, ou se elas são importadas, então elas vão vir de navio, ou caminhões vindo da América do Sul, a gente tem que observar que muitas vezes os prazos de entrega, a disponibilidade não é tão assim trivial. Nós conseguimos melhorar as condições de transporte, mas dentro de um escopo, ou seja, dentro de uma necessidade, a gente deve observar que
É uma questão de material ideal, e isso nem sempre acontece. Nós temos aí, aqui no Brasil, por ser um país muito grande, chamado até de continental, considerado como continental, nós observamos muito essa característica de você ter reservas no Nordeste, reservas no sul do país se deslocando. E isso afeta também no preço final do produto produzido. Por exemplo, se eu vou fazer um vidro e a matéria-prima, minha fábrica fica em São Paulo, e eu vou trazer do Nordeste, por exemplo, do Ceará, esse frete tem que ser, vai ser somado de alguma forma no preço do produto. Mas isso não significa que eu não vou deixar de produzir. Eu vou tentar, de alguma forma, reduzir esses custos. Por quê? O segundo ponto, eu quero economizar o meu processo de fabricação. Eu quero fazer uma forma rápida, simples de fazer e seja acessível. Então, eu posso reduzir o meu custo de produção, mas na hora que eu vender, eu vou ter o lucro. E um aspecto que vai pegar, como se eu sei produzir muito barato, meu processo de fabricação é barato, é simples, ou seja, eu não vou gastar muito em mão de obra para fabricar, que a energia envolvida seja baixa. Muitas vezes nós usamos processos onde vou ter uma geração de energia, ou vai ser por processos de calor, ou vou ter, por exemplo, para resfriar, para aquecer, para processar, processos de embalagem, que vão envolver energia elétrica e sistemas automatizados, ou seja, toda a carreira que eu vou ter que gastar fonte de energia. Posso usar, por exemplo, fonte de energia de combustível para fazer uma queima, eu vou usar de carvão, eu vou usar consumo de energia eólica. Há um custo. E quanto menor for o custo da sua energia, ou que não ocorra perda de energia, eu posso reaproveitá-la, facilmente eu vou conseguir produzir. Então, existe um impacto financeiro. E outros aspectos, agora de questão técnica que a gente pode observar as questões de propriedade, se ele é resistente, se é duro, estável, exposto à temperatura, porque o problema da temperatura são as alterações. Vimos que a temperatura pode influenciar diretamente na fusão, na alteração de fase, pode alterar a degradação. Então, quando nós temos aplicações em elevadas temperaturas, nós temos a certeza que podemos usar a temperatura ambiente. Isso nos ajudaria enormemente em processos onde eu não correria problema de variação de dimensão. Que quando você aquece materiais, esses materiais podem, de alguma forma, sofrer deformações, sofrer mudanças indesejáveis. Leve. Isso também tem a ver com não só o processo de transporte, de consumo de energia, mas também a ver com o transporte. Eu poder transportar mais do produto acabado ao mesmo tempo. Eu vejo o exemplo aí que eu posso lhes dar, caixas d'água que eram feitas de fibrocimento. Essas caixas d'água eram pesadíssimas, uma, duas, no máximo 4 em um caminhão, dependendo do tamanho dele. Hoje você caixas d'água de polietileno, até o formato mudou, deixou de ser aquele quadrado meio cúbico, ou mais exatamente um paralelepípedo. Hoje você tem caixas d'água que atendem às necessidades, cumprem requisitos que eu posso transportar, às vezes, de 25 a 40 unidades num caminhão. E isso se torna mais fácil, porque se é um material mais leve, a diferença aí, a gente está falando de 3 vezes mais leve em relação ao mesmo volume, mas 3 vezes mais leve em relação à massa que eles suportam, é poder carregar mais caixas d'água ao mesmo tempo, eu deixar mais disponibilidade ao meu produto, ao consumo final, e consumo mínimo de matéria-prima. Resistência à corrosão, a gente não quer um produto que se degrade facilmente em condições de temperatura, ambientes indesejáveis, como salmoura ou maresias. E aí, chega o ponto que a gente comentou no início. Eu não gostaria que ele fosse nocivo, eu usasse um produto que depois fosse descartado ao ambiente, ocasionasse alguma perda, por exemplo, baterias que podem gerar, se rompidas, podem gerar ataque ao solo,
peças de chumbo que não tratadas podem contaminar os leitos de rio, produtos que tomam muito tempo para ser absorvidos pela natureza, falando de metais, falando de vidros, e que ele tem essa apelo de ser reciclável, pois os processos em si você pode reaproveitar. Nós temos o vidro, por exemplo, você utiliza em a fabricação de novos vidros, pequenas quantidades de vidros já utilizados, resíduos, para que você possa reduzir temperaturas de trabalho. E biodegradável é aqueles que são absorvidos à natureza de origem bacteriana ou microbiana, para que eles possam, o produto após utilizar quando descartados, eles podem ser reaproveitados pelo solo como fertilizante, por exemplo. Bom, mas o que é selecionar material? É você relacionar as propriedades com as aplicações. Então, eu vou selecionar um material que tem propriedades elétricas, com propriedades térmicas, e eu vou poder fazer uma resistência de chuveiro. Um material leve, mas que tem resistência mecânica, e eu possa trabalhar nesse sentido para se tornar mais fácil. Por exemplo, cadeira de roda de alumínio, que eu possa sustentar altas cargas, mas que não tenha problemas de peso. Cabos feitos de fibra de carbono para levantar elevadores de grandes edificações. Então, a ideia é você relacionar essas propriedades e aplicações no fundo, é você traduzir o seu projeto em condições que sejam atendidas. Você tem um projeto e você precisa especificar que materiais eu vou utilizar, observando que tais aplicações devam atender às solicitações finais e que passe por processos, principalmente, de condições de trabalho. Porém, nós temos algumas restrições. O tamanho, as dimensões. Eu posso escolher materiais, porém o processo de fabricação tem que utilizar grandes dimensões, de pequenas dimensões, a temperatura, dependendo da aplicação, eu posso ter, ele é um material bom, mas se eu aplicar a temperatura, ele pode fundir, mudar de uma fase, sofrer alotropia, ou alguma coisa danosa, esforços consideráveis, que possam deformar permanentemente o produto final e, consequentemente, deixá-lo incapaz de executar a função. Outras propriedades, como magnéticas, corrosivas. Então, observar as propriedades também podem ser algumas restrições. Então, é ter aquela ideia. A minha aplicação, eu vou usar algumas propriedades. Outras poderão ser restritivas. Então, segurando um pouco a onda, significa dizer que nem sempre a gente vai conseguir cobrir tudo. E muitas vezes nós vamos ter que combinar materiais, não como compostos, mas que tenhamos materiais intermediários para executar funções. Tudo bem, os compostos ganharam grande influência por serem materiais de origem intermediária, de um material juntando a um ou mais, eu possa, a palavra seria suprir as necessidades daquela aplicação. No entanto, tem que se tomar um certo cuidado para fazer essas escolhas e essas combinações, pois, às vezes, dependendo da situação, um material pode ajudar o outro. Porém, com a aplicação em condições muito extremas ou uma falta de desconhecimento de todas as propriedades, poderá ter uma influência de um material sobre o outro, e esse outro material que é influenciado, ele poderá sofrer danos e levar a falha no projeto. Bom, então a gente pode dividir, que é importante dividir e informar que é importante a gente fazer sempre quando vai fazer um processo de seleção, você vai ter aquisição de dados, ou seja, eu vou fazer uma caracterização, vou fazer um teste aqui, um ensaio de tração, e eu vou obter os dados do ensaio, posso fazer uma estatística para poder verificar as propriedades. Então, de dados, eu vou gerar
informações. Aí eu vou poder selecionar conforme os testes previamente realizados ou até protótipos do produto final, aqueles que tiveram melhor desempenho. Escolher o material e o processo de fabricação, isso é importante, porque se eu posso selecionar o meu material, depois do material, o meu processo, eu vou saber formas de produzir de forma mais eficaz e de forma mais segura, em termos de produto final. E depois olhar em termos de conhecimento, que esse é um ponto bastante aprofundado, fazer uma análise econômica de negócio, ver que se esse produto vai gerar de retorno financeiro, e verificar o sucesso de outras aplicações, porque muito do se fala hoje de seleção de material é pegar processos já existentes e melhorá-los. Nós, vamos dizer, passamos por todos esses passos, mas ao final nós queremos ou substituir um produto ou melhorar uma aplicação pré-existente. Então é importante ter isso, porque hoje não existem desenvolvimentos de novos materiais, mas no dia a dia, a substituição de matérias-primas e materiais já existentes por outros que possam cumprir a função de aplicação que lhe é dita, e também de outras formas, ou seja, de outros meios, ou substituir um material pelo outro, é uma tendência, porque trabalhando-se com menos materiais, com mais diversas aplicações, você está reduzindo os estoques, você está melhorando a saúde financeira das companhias. E, consequentemente, você cria uma padronização. E, em termos de padronização, é importante falar que algumas aplicações seguem normas. Então, aqui eu citei a ABNT, a SAI, que é ligada à automotiva, a de petróleo, que é a API, as normas europeias, as normas britânicas, a ISO, a STM, que é a Associação Americana de Ensaio de Materiais, aquela que define quais são os tipos de ensaio e condições conforme os materiais, as normas japonesas, as normas eletrotécnicas, que seria de aplicação de materiais elétricos. É importante que algumas normas já possuem algumas ideias de como você fazer o ensaio. E materiais já existentes, isso aí são normas que são conhecidas, e novos materiais devem se enquadrar essas normas, ou por normas já existentes, ou criação de normas de acordo com as aplicações. Então, é importante, muitas vezes, durante processos de análise, de caracterização, de escolha de materiais, seguir protocolos para que eles possam, de forma fiel, reproduzir os mesmos resultados, para que você não tenha surpresas depois, eu fiz o meu produto, fiz o material, mas o ensaio conforme a norma foi reprovado. Seguindo-se do início até o fim da cadeia, torna-se importante essa aplicação. Como relacionar? Então, nós temos aí uma sequência bem simples, que é o seguinte: você tem requisitos. Qual é o problema de usar material? Resposta, processo de fabricação, ou seja, como eu vou fabricar? Então, eu tenho que saber que forma eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer. Quando eu vou escolher possíveis materiais, é fazer o levantamento e entender as especificações. Exemplo, para uma cerca eu tenho 3 tipos de madeira e 2 tipos de prego. E qual é a combinação deles para poder dar certo? E as propriedades. Resposta ao estímulo externo. Exemplo da cerca. Eu posso ter uma madeira resistente ao fogo e polida e pregos que sejam mais duráveis. Então, eu combinar. Então, é colocar em prática, em condições de aplicação, esses materiais e, às vezes, combiná-los e ver sua resposta. E, dessa forma, selecionar, porque existem especificações ou características muito próximas. Tempos de produção, já voltamos de novo à forma de fazer o dinheiro. Custos para produzir o lucro devem ser avaliados de forma conjunta. Então, quando vai se fazer um produto, você vai desenvolver uma nova matéria-prima ou utilizar uma matéria-prima existente em outra condição, normalmente as empresas fazem reuniões com engenharia, custos e processos. E a parte de custos, que é chamada também a parte financeira, a parte de levantamento de informações da saúde, do processo, saúde que eu falo da termos de saúde financeira, olhar os custos da produção e a controladoria,
que é a área específica dentro do processo de custos, vai nos dizer o quão é barato ou não. Pois, quando a gente tem o custo para produzir, que todo mundo quer um custo para produzir baixo, visando o lucro alto. Então, se eu tenho dois produtos, A e B, um custa R$1,50 e outro custa R$1,20, eu vou comprar o de R$1,20. Só que muitas vezes, esse R$1,20, eu posso ter um custo de produção super alto e o lucro baixo. Então, esse tem que se vender muito para conseguir manter. Mas, se a diferença é 30 centavos de um para o outro, às vezes o de 30 centavos, eu posso ter uma barganha junto com o meu cliente, fazer a 1,20 e ainda vou ter margem de lucro, porque o meu custo de produção é baixo. Então, a ideia das companhias, das empresas no geral, é você reduzir os custos de produção até onde puder para que possa manter o mesmo preço e vender com maior lucro. E, consequentemente, a companhia manter-se saudável. Saudável no sentido pouco dinheiro sai, muito dinheiro que entra. Mas não adianta a gente falar de seleção, falarmos de lucro, falarmos de todas as condições, se nós não observarmos a questão de materiais e meio ambiente. Pois escolher processos, escolher materiais e depois esses produtos e seus resíduos são colocados para serem utilizados e não há destino, eu tenho que descartá-los. Esse é o aspecto relevante que a gente tem que ver em termos de seleção de materiais. Se a gente for olhar esse gráfico, a população aqui estão os anos do ano zero, que a gente considera o nascimento de Cristo, como referência. Até o ano 750 depois de Cristo, a população dobrou. Aqui está a escala de milhões, mas é milhões vezes 1.000 bilhões. Então, até 750 depois de Cristo, a população dobrou. Isso aconteceu depois do ano 750 até próximo do descobrimento do Brasil em 1500. Então, houve um aumento significativo da população. Agora, percebam que a partir do ano de 1500, a população tem dobrado de forma muito rápida. Antes, levávamos quase 1.500 anos para chegarmos próximo a 2 bilhões de pessoas. Porém, do ano de 1500 até 1800, 1830, mais ou menos, chegamos a dobrar essa população em 330 anos. E depois, a partir dos anos 1900, esse tempo tem sido reduzido à metade. Percebo que nos anos 2000, levamos 45 anos para dobrarmos a população mundial. Então, quando nós falamos desse gráfico, nós estamos considerando duas coisas. Melhoria da qualidade de vida da maioria da população, acesso à informação, um mercado consumidor, melhoria no sistema de saúde, apesar de nós passarmos por situações como essa do Covid, temos outras doenças ainda não sem cura, mas o sistema de saúde comparado ao de mais de 2.000 anos tem evoluído de forma muito significativa dentro da medicina, desde cirurgias, medicamentos, e isso, consequentemente, gera necessidades. E necessidades, nesse sentido, são importantes, que o próximo gráfico vai fazer uma diferença muito grande. É que, nos últimos 40 anos, notem o consumo das energias, o consumo energético. Nós temos aí, consideravelmente aí, o consumo de energias como óleo e carvão, que são por combustão, as termoelétricas, os sistemas de queima. A energia hídrica, que é vinda proveniente, o gás natural, e a hídrica, que tem subido, que é a geração de energia elétrica pela força d'água, que o Brasil tem muita dependência.
Temos a energia nuclear, mas ela é muito restrita a alguns países da Europa, e as outras fontes renováveis, como é a característica da curva. Tem uma subida muito rápida nos últimos anos. Então, nós temos uma população que cresce demais, um consumo mundial de energia que cresce muito devido às demandas, e aí a gente tem que começar a pensar em materiais que sejam de uma certa oportunidade de reaproveitá-los dentro do contexto. O que é reaproveitar? É poder usar o material em outras formas, produzir de forma mais limpa, com menor consumo de energia. Isso faz uma diferença. Apesar de estar em inglês aqui a apresentação, esse desenho é mais fácil para a gente explicar. Temos aqui as energias primárias, que são aquelas gastas do processo. Aqui é o processo de obtenção do petróleo. Então, aqui temos aí, apenas temos uma recuperação de 3% do processo de perda. Ou seja, a energia, se eu entro com 100 watts aqui de 100 joules de energia, apenas 3 joules eu consigo reaproveitar. E aqui existe uma perda de conversão de energia, quando eu vou converter de um processo para o outro, 62%. Aqui são as termoelétricas gerando energia elétrica. Nesse caso, nós temos aí uma perda de transmissão de 10% e 15% de energia convertida quando eu saio do processo calor para elétrica. Aí, quando eu saio do poste, das linhas de transmissão para geradores, eu tenho mais 15% de perda por conversão e 40% de energia convertida para um sistema, por exemplo, mecânico. Vejam, olha o tamanho aqui do quanto que é gerado de energia, no caso, uma energia térmica, que é a queima do óleo, para a energia entregue. Essa diferença nos leva a pensar, aonde estamos errando? Em que ponto o ser humano, dentro das tecnologias envolvidas, ainda não conseguiu reduzir de forma drástica essa perda? E isso faz uma diferença na seleção de materiais. Materiais que tenham propriedades térmicas, elétricas, de condições muito extremas, eu posso utilizar para reduzir isso. Materiais que, durante conversões e transmissões, não tenham perdas significativas, ou seja, eu posso escolher de forma adequada para que isso não ocorra. Então, esses são alguns desafios no processo. Mas eu sou engenharia civil. Um grande problema da engenharia civil, como eu peço até desculpas por esse exemplo, são os resíduos de construção. Existem alguns estudos, nós mostramos até na primeira aula, que cada pessoa dentro do nosso país pode receber por dia na sua casa meio quilo de resíduo de construção civil, com dados de 2018 e 2019 levantados. E isso é importante porque existe uma parte que nós não conseguimos dar conta, não conseguimos reaproveitar. E isso é um desafio. E esse desafio tem que ser, de alguma forma, pensado. Pois não há como imaginarmos sistemas ou a nossa sociedade em si, ainda temos perdas significativas de processos de geração de energia ou qualquer outro processo de fabricação que nos gerem produtos e, consequentemente, nosso bem-estar. E aí, a gente tem que começar a olhar a reciclagem de materiais. E tudo é uma coisa assim, dá para reciclar tudo? Infelizmente não, porque se nós falarmos resíduos hospitalares, sanitários e químicos perigosos, ainda há necessidade de um descarte necessário, muitas vezes é utilizada a queima, ou aterramentos específicos para se evitar a sua contaminação. E nem tudo é reciclado de forma infinita. A gente fala de reciclagem, deixar claro, por exemplo, bolsas plásticas, sacos plásticos. Toda vez que você vai passar por processo de reciclagem, há perdas de propriedade significativas de um material puro para um material reciclado. Então, existem plásticos que eu posso até reciclar 6 vezes, quando eu considero as propriedades adequadas. Há plásticos que eu só posso só uma vez. E aí, esse resíduo do reciclado eu tenho que dar um destino. E isso é o desafio. Eu não posso utilizá-lo na mesma função. Eu devo usar funções diferentes. E aí nós temos que obter um ciclo de vida dos materiais. E esse ciclo é importante para entender o quê?
que quando a gente vai observar isso aqui veio do Callister, nós temos o nosso planeta que nos fornece matérias-primas, como oxigênio, silício, ferro, carbono, alumínio, a tabela periódica. Aí eu vou ter que pensar em criar um processo de síntese, ou seja, da matéria-prima obter um produto puro e processar, que é a forma de obter essa síntese. Aí dentro da engenharia de materiais, ou engenharia em materiais, a gente pode dizer, é projeto do produto, a fabricação e a montagem, ou seja, como conceber um produto. Aí, com isso, o material já escolhido, como ele é produzido, eu posso já entregar aqui que aplicação eu vou utilizar. Porém, dentro do processo de síntese e processamento, ou pós-uso, eu tenho que observar o descarte. E esse descarte tem dois caminhos. Ou eu passo uma reciclagem e reuso e reinvento ele, que seria o ciclo que tem grande apelo, ou, em último caso, ou, dependendo do campo, por exemplo, agricultura, eu posso descartá-lo de volta e, com o tempo, ele se tornar novas matérias-primas. O problema é esse tempo entre o resíduo e a absorção na terra. Por exemplo, vidros e metais, um longo tempo de degradação na natureza. Por outro lado, polímeros eu posso tentar de alguma forma reprocessá-los e ter novas aplicações, mesmo que tenha perdas de propriedade, porém aplicações que não exijam tanto nesse aspecto. Aí podemos pensar num projeto verde, que seria a ideia dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Exemplo, nós temos aí as garrafas d'água que são feitas de PET, algumas possuem uma certa resistência mecânica para determinados fabricantes. Para outros, elas são maleáveis, são torcidas, são fáceis de deformar. Mas é um caso interessante, pois decidiu-se reduzir em 20% do peso da garrafa, mantendo suas propriedades. Então, existem aquelas garrafas mais molengas, que são fáceis de torcer, fáceis até algumas pessoas até comprimem a garrafa para jogá-las no lixo. E é importante olharmos que depois que eu tomei minha água, eu posso reutilizar. Posso usar como recipientes, aproveitar que ela está ali de uma forma fácil, colocar, por exemplo, existem essas campanhas de recolhimento de anéisinhos de alumínio, então você usa garrafas para recolher, você pode usar como brinquedos, pode usar como recipientes de outros líquidos para transporte. E a reciclagem em si, depois de usar elas, de reutilizá-las, e eu devo dar um descarte, elas poderão ser lavadas e reprocessadas, obtendo fibras têxteis ou fibras para fins de confecção, para fazer, por exemplo, tapetes, carpetes, na utilização, por exemplo, alguns tipos de camisa utilizam fibras de garrafa PET na sua produção. Então, a ideia principal é como reduzir, em termos de peso, reduzir a utilização de certos materiais, ou para fins de peso, e aí, redução de peso aí, consequentemente, vai gerar o quê? Uma economia de custo de matéria-prima. Então, é menos material, porém, esse material pode ser usado em outra aplicação. Isso é extremamente importante. Reduzir, eu vou salvar a saúde financeira? Sim, de fato, sim, mas por outro caso, essa redução de 20% permite novas aplicações. Você redireciona a quantidade de matéria-prima que utilizar aqui para outros fins. E a gente começa a olhar a reciclagem desse sentido. Nós temos aí garrafas feitas de vidro, recipientes de polietileno, garrafas PET, latas de alumínio, que é de refrigerante, e algumas cervejas usam aço, que é o steel. Percebam que nós utilizamos muitas latas de alumínio, e o custo de energia gerada no processo de fabricação de alumínio é muito alto. Por quê? Ela usa muitos processos com uso de energia elétrica. Enquanto o vidro é altamente reciclado, olha o consumo muito baixo.
apenas a fusão do vidro, separação por cores e fusão do vidro. Mas aí a gente pode pensar, puxa, desses aqui, o alumínio, a gente vê muita latinha de alumínio, muito produto de alumínio. Sim, a energia é muito alta, mas também a gente tem um grande sucesso de reciclagem total do alumínio em nossos processos. Então, latinhas de alumínio sendo reaproveitadas. E quando a gente fala em seleção, eu coloquei uma figurinha aqui que eu vou explicar por que a gente reduziu a quantidade de matéria-prima das garrafas de PET de água. Aqui é um exemplo de uma água com uma garrafa de água gaseificada. Normalmente a gente tem que basear na água gaseificada, porque as bebidas chamadas carbonatadas são aquelas que possuem grande pressão. Então o processo é injeção de gás para aumentar a pressão. E aqui diz o seguinte, eu tenho que trabalhar com a menor espessura possível para que ela possa resistir, ter uma resistência mecânica devido à pressão P dentro da garrafa. Então, o modelo que nós temos de desenho é para que você tenha a questão estética, você tenha a questão de usar de transporte, e assim, além disso, tenha condições que a pressão de gás submetida aqui ela possa suportar. Por não adianta ter uma espessura muito pequena e esse valor de tensão for muito elevado, que possa trabalhar com acima da resistência mecânica. Imagina, por exemplo, que o material da garrafa tem resistência mecânica de 10 e com o gás e a pressão que eu colocar eu leve a 15. A garrafa vai estourar. Então, nós temos que considerar os efeitos da geometria, que é o raio da... Aqui seria o diâmetro da garrafa e a espessura, e a pressão. Então, o desenho de uma garrafa eu tenho que selecionar um material que possa conduzir uma resistência à pressão gerada por gases aqui dentro. Perceba que o consumo de energia aqui é muito baixo, ainda mais com a reciclagem de materiais como o PET para uso de embalagens, permite que a gente consiga, dentro de certos limites, trabalharmos com condições de escolhas de materiais em baixa quantidade para fabricação. Lembrando que uma garrafa a gente pode pensar não só apenas na pressão interna, mas também a questão de transporte. Muitas vezes você vê aí o pessoal entregando garrafas, ou quando você vai ao supermercado, elas estarem empilhadas. Então, existe não só a pressão interna, mas existe a resistência à carga aplicada externa. Carga de transporte, carga de empilhamento, devido às outras garrafas, né? E aí, bem rapidamente, vamos falar alguns materiais em relação à sua reciclagem. No caso dos metais, nós temos as ligas ferrosas de aço, que podem ser recicladas para processos de refusão, para a utilização de novos produtos. As baterias de lítio, que aí é um grande avanço, que essas baterias elas são descartadas, eram descartadas da forma irregular na natureza, isso gerava grandes problemas. Agora temos aí postos de recolhimento, baterias de celular, isso é importante para reaproveitá-las, não a bateria, mas sim os metais utilizados. O caso de metais preciosos, há necessidade de reciclá-los ou por um processo chamado pirometalurgia ou ataque químico, que é hidrometalurgia, são processos onde eu vou queimar, aquecer, até ocorrer fusão e separação dos metais preciosos, ou ataque químico, que são reações químicas. O alumínio, apesar da gente ver que ele gasta perto de outros materiais, grande energia por quilo, mas por que energia por quilo? Porque como o alumínio é muito leve, a massa específica é em torno de 2, a energia utilizada permite que energia por quantidade de massa permite que essa razão seja elevada, mas perto de outros metais o consumo de energia é baixo e gera pouco resíduo, porque como ele é altamente reciclável, eu posso utilizá-lo, descartar de forma apropriada e utilizá-lo. O grande problema são metais que sofrem corrosão, são dificilmente reciclados, e isso gera alguns passivos. Então, se eu tenho reciclagem, eu tenho peças degradadas,
não se tornam muito interessantes quantidade de peças degradadas para utilização. Agora, toxicidade, ou seja, quão tóxicos, por exemplo, eu vou trabalhar com metais pesados, como o mercúrio, o próprio lítio, o manuseio deles podem limitar também alguns tipos de metais, como aqui citados, para a reciclagem. No caso de vidros, são processos muito utilizados em embalagens, em construção civil, em uso doméstico, fibras de vidro, vidro técnico, que seriam os vidros de laboratório, os temperados e laminados. Os laminados seriam os vidros de para-brisa, e os temperados, aqueles que eu vou aquecer a 700, 800 graus e resfriados para obter o vidro blindex, por exemplo. Os processos de vidro são normalmente, eu vou fazer uma janela, eu vou fazer um produto, eu misturo vidro moído já pré-existente com o objetivo de reduzir a temperatura de processamento. Então, ele é continuamente reciclado. Eu posso separar por tipos e cores para facilitar o meu processo de reciclagem. Em caso de monitores e telas que possuem ainda vidro, por isso que tem o advento do uso de TVs de LED, tela plana, com uso de materiais poliméricos. Primeiras TVs os monitores e televisores ficaram mais leves, assim como os de notebook, ficaram extremamente leves, fáceis de carregar, e também o processo, porque eu tenho que fazer vários processos de separação mecânica para separar as partes de vidro de condutores, partes de conectores, depois um ataque químico para separá-los de metais para sua reutilização. Lembrando que o tempo na natureza para que eles possam degradar são de 4.000 anos, o que, consequentemente, há necessidade de você utilizar de forma contínua a sua reciclagem. E, por fim, se você for pensar em vidro técnico de laboratório, quebrou, ele contaminou. Muitas vezes a gente vai usar ele novamente ou utilizar em sistemas de baixos requisitos. Por exemplo, eu posso fazer um vidro de janela, alguma coisa assim. Então, atenção em relação a isso é muito importante, porque o processo de obtenção de vidro, ele vem na forma dos óxidos encontrados na natureza. Porém, a sua aplicação é muito vasta devido a condições de propriedades térmicas, propriedades ópticas e propriedades elétricas. Os polímeros, aí tem uma foto aqui desses brinquedos de montar, existem alguns que são recicláveis. Então, vou dar alguns exemplos. O PET, o polietileno de alta densidade, que é usado em embalagens, os de baixa densidade na área de cosméticos, o PVC, que é usado na construção civil, em tubos e conexões, calhas e forros, o polipropileno, que é usado em cerdas em embalagens, em cerdas de escova de dente, o poliestireno, que é usado em embalagens. Existe essa questão de observar a reciclagem de polímeros, porque são quase 450 anos de natureza para degradação. Os termoplásticos são os mais fáceis, a grande parte, você vai ver sempre aqueles selinhos do triângulo da reciclagem, o número dentro, que é o número de ciclos que eles podem responder, porém, em cada mudança de ciclo, há uma perda de propriedade. Os termofixos ainda ocorrem alguma certa dificuldade, porque normalmente eu vou ter que usar eles em forma de moagem e reaproveitá-los em processos. Mas, no geral, também ocorre a queima, porque quando eu faço a queima, eu vou ter gerando um processo de produção, onde eu vou ter a produção de CO2 e água. Qual que é o problema? É que esse CO2, quando gerado, ele é emitido na atmosfera, então pode provocar o efeito estufa. Então é importante salientar. Pode ocorrer a queima? Pode, mas se eu não puder usar o resíduo da reciclagem, que é o CO2 gerado em outra forma, ele será um contaminante dentro do aspecto ambiental. Que são os polímeros biodegradáveis, são aqueles que são utilizados de bactérias, os sistemas vivos,
Os polímeros biodegradáveis são aqueles que são de fontes renováveis, como milho, mandioca, cana-de-açúcar e beterraba, e que possuem um ciclo de vida curto. Os ciclos de vida são da ordem de 180 dias, perto de vidros e demais polímeros extremamente reduzidos. E aí são utilizados, por que são biodegradáveis? Porque são bactérias que serão se alimentar desses polímeros, gerando energia ou outros resíduos para fins de sobrevivência. Nós temos o exemplo do poliácido láctico, que é bastante utilizado, e nós temos aí alguns exemplos que aí ficarão mais fáceis de entender. Utilização, por exemplo, de sistemas de agricultura, aquelas bolsinhas de colocar mudas, elas se degradam ao longo do... Você pode deixar a muda e depois plantar diretamente na terra, elas podem se degradar. Partes de embalagens de produtos orgânicos, quando descartadas, elas vão voltar, já se tem trabalhos de utilização de borra de café e outros polímeros em cima de resíduos gerados aqui no processo de fabricação. Nós fizemos um trabalho semestre passado com as turmas do diurno, que foram a produção de biopolímeros, a maioria utilizou da mandioca para se obter polímeros com determinada resistência mecânica. E aqui um exemplo, que foi retirado do cárcere, de um garfinho biodegradável, onde ele foi posto na terra e com a ação da umidade, temperatura em organismos vivos, ocorre uma degradação após 45 dias. Esse material, ao voltar à terra, ele volta com um objetivo de melhorar o solo. Então, a utilização de resíduos, eles automaticamente trarão alguns benefícios ao próprio solo, ou seja, risco zero de contaminação e, em alguns casos, até como um fertilizante